Estava vendo aqui porque a briga também é com as universidades. Por exemplo, a Universidade de Harvard passou a receber mais doações após o Trump, o presidente dos Estados Unidos, congelar financiamento, fazer ameaças a instituições, segundo o New York Times. O ex-presidente Barack Obama, o senador Bernie Sanders e outros ex-alunos participam do movimento. Eles fizeram manifestações públicas a favor de Harvard após Trump adotar medidas contra a instituição. Além dos ex-alunos, professores como Lawrence Trible, da Faculdade de Direito, também participaram da iniciativa. A universidade se negou a atender demandas feitas por Trump. Abrúcio, a universidade é outro, né? É outro foco do Trump nesse primeiro momento de governo. Olha, a universidade é foco por três razões. Primeiro, que a universidade é uma possível oposição. E o Trump é um autocrata, ele quer ser um autocrata, o sonho dele é ser o Viktor Orbán ou, secretamente, o Putin. Então, a universidade é um possível obstáculo ao autocrata. Segundo, porque ele odeia a ciência. Nós estamos vendo toda a política econômica dele é rasgar os livros textos de economia. Escolher alguém que seria o Ministério da Saúde, que não entende nada de saúde. E assim por diante. A ciência não é o forte do Trump, ele é um negacionista. E, em terceiro lugar, por que as universidades são importantes? Porque o Trump imagina atingir um determinado tipo de eleitorado, que é o eleitorado democrata, e, por outro lado, dizer a um eleitorado republicano, sobretudo o eleitorado de um operariado que não conseguiu chegar ao college, às boas universidades, de que o Trump está defendendo o povo contra a elite das universidades. Esse discurso não vai se sustentar muito se no final do ano a inflação continuar alta, se em alguns lugares perderem empregos, porque as empresas americanas estão numa cadeia industrial mais ampla que os Estados Unidos. Isso pode gerar perda de empregos. Se os agricultores do meio oeste perderem o mercado chinês para o Brasil, e já estão perdendo, se acontecer essas coisas, o eleitorado não quer nem saber quem é o aluno que entra em Harvard. É um mundo muito longe da vida deles. É bom ressaltar que essa reação de Harvard, que vem um pouco pelo aprendizado da falta de reação de Columbia, ela é muito forte porque Harvard formou grande parte da elite americana, uma elite fora dos Estados Unidos. E tem um sentimento de pertencimento a Harvard muito forte desses grupos. Esse pessoal vai dar dinheiro para Harvard. O Trump já percebeu isso e o que ele está agora ameaçando? Não dar o diploma, ou seja, quem se formar em Harvard não tem o diploma. Ora, quando isso for à justiça, é muito difícil que o Trump ganhe. E aí só tem uma alternativa, que é aquela que nós estamos esperando até agora. Ele descumprir uma decisão da Justiça Federal Americana, da Suprema Corte, uma decisão forte. Na hora em que ele fizer isso, acho até, lembrando das perguntas do The Economist que o Léo falou, que muitos eleitores que ainda não colocam tão fortemente a preocupação com direitos comecem a aumentar sua percepção nesse sentido. Então, é mais uma armadilha do Trump. Como ele entrou numa armadilha que vai tirar votos, que vai tirar polaridade, ao fim e ao cabo, as universidades são responsáveis pelo que os Estados Unidos são do ponto de vista do desenvolvimento. Ao fazer isso, ele tem que inventar algum factoide por semana. Né? O chuveiro, o vírus da Covid, vai inventar. Isso segura por mais alguns meses. Se não mudar a forma estrutural, ele vai voltar para a popularidade que teve no final do primeiro mandato, que é abaixo dos 40%. Isso acende o sinal vermelho dos deputados, senadores, candidatos a governador republicanos. Porque no ano que vem vai haver eleições na Câmara, no Senado e em vários estados americanos. Se ficar nesse cenário com a popularidade abaixo de 40%, os democratas tomam a Câmara, o Senado e tomam alguns governos estaduais republicanos. Aí, o modelo autocrático vai ter que ir ao limite. A gente não sabe qual é esse limite. Então, eu acho que essa é a discussão. O Trump está inventando histórias porque o seu governo está sendo um enorme desastre
acho que é bom falar isso para os brasileiros, isto é o bolsonarismo, é esse desastre, não tem nenhuma outra diferença, é esse desastre, é a mesma, vieram da mesma árvore da extrema-direita, e na hora em que ocorrer esse desastre, acho que muitos republicanos vão pensar duas vezes se vão continuar apoiando com o mesmo fervor o Trump. Ô Sakamoto, a tragédia que já estava mais do que anunciada, né? Estava cantada, dita e feita com todas as letras. Já há algum tempo o Trump falou o que ele faria. Ninguém foi surpreendido, porém, agora muita gente alega surpresa, né, com as consequências das ações do republicano. Não, novamente parece muito com o que aconteceu no Brasil durante anos, né? O Bolsonaro também não pode ser acusado de ter mentido. O Bolsonaro deixou muito claro, né, que ele só saía morto, né, da presidência, né, ou preso, né? Ele deixou claro, ele falou que não ia aceitar resultado, ele falou tudo isso. Muita gente, inclusive o pessoal do mercado, falava assim, o pessoal do mercado chegava assim, olha, não, imagina, ele tá falando isso que é histriônico, ele tá exagerando, tá causando. Nunca Jair Bolsonaro vai causar nenhum rompimento, né? Muita gente de boa fé, sabe? Que é o pessoal que são os órfãos do tucanato, sabe? Da direita liberal, democrática. Não, imagina, ele nunca fará isso. E aí o pessoal ia avisando. Olha, ele tá avisando que ele vai fazer isso, né? Então, e fez, né? E o Trump também vai avisando aqui e ali, durante a campanha, e vai aplicando exatamente o que ele fez. Muito bilionário nos Estados Unidos falava... Não, ele tá falando isso para ganhar. E a gente fala assim, gente, o auto-engano é uma doideira, né? Porque, tipo, não dá nem para dizer que esse pessoal tá fazendo isso porque tá lucrando com isso, que não tá, não. Né? O Wall Street, nada. Todo mundo foi, tipo, caçar corrupto na areia da praia, sabe? Tipo, lá embaixo, assim. Porque não era... Não, eles não achavam que ele faria o que ele prometeu para ser feito. A questão é que se ele colocar em pauta tudo que ele realmente prometeu, os Estados Unidos, que já é uma democracia aqui lá e falha, né? Apesar do pessoal usar a referência, não, uma democracia que funciona muito bem, na verdade, vai começar a fazer água. E aí a grande questão é a seguinte, né? Os Estados Unidos pode caminhar para um Estado autocrático, né? Os Estados Unidos pode caminhar, de fato, para um Estado que desrespeite decisões de outros poderes. Por exemplo, o Trump desrespeita um juiz federal, desrespeita a Suprema Corte, eventualmente. E aí? Faz como? E aí, até para lembrar uma coisa para vocês, assim, a gente está acostumado com a imagem de golpe militar de uma coluna de tanques saindo de Minas Gerais, adentrando ao Rio de Janeiro e falando, parou tudo aqui, que o que aconteceu em 31 de março de 64, 1º de abril de 64. E você não precisa. Você não precisa de tanques ocupando as ruas para você ter um golpe de Estado. Né? Você não precisa disso. Tem uma imagem do pessoal que está preso na década de 60, 70. Você não precisa nem apenas também de um cabo e um soldado e um jipe parando na frente do Supremo. Você precisa que um governo que foi democraticamente eleito, parar de obedecer às ordens do Poder Judiciário. Você precisa do Poder Executivo ignorando a existência do Poder Judiciário. Isso já temos uma situação de golpe. Né? É muito diferente. Então, o que acontece? É o que aconteceria se Bolsonaro tivesse sido eleito, muito provavelmente, tivesse sido reeleito, ou seja, batemos na trave por menos de 2 milhões de votos, né? E o que pode acontecer, inclusive, com Donald Trump. Está todo mundo na expectativa de saber o que vai acontecer quando a Suprema Corte, né, que bem como colocou a Bruce, teve indicados que ainda eram de um partido, numa época de um partido republicano não disfuncional, que não era simplesmente um apêndice do trumpismo, né, mas tinha uma pauta, tinha uma visão de país. E aí, o que acontece quando a Suprema Corte fala uma coisa e ele fala, não vou, né? Tenho meus seguidores, fui eleito para isso, que se dane, não vou cumprir a ordem. A gente vai ter o quê? Os Estados Unidos em que você não tem uma democracia funcional também, né? Então essa acho que é a grande pergunta, né? Donald Trump dará um golpe de Estado em algum momento? É a primeira pergunta aí. Segundo, as instituições norte-americanas vão se mostrar fortes o suficiente para não deixar isso acontecer ou acontecendo, tirar ele de lá?